Bem-vindo ao canal Neto ou Curioso. E no vídeo de hoje iremos falar sobre Martinho Lutero, o homem que criou a Igreja Protestante. Martinho Lutero, herói de sua época, um grande revolucionário, monge revoltado com as falsas pregações e ações da Igreja Católica 500 anos atrás. Lutero foi um monge agostiniano, fervoroso nas orações e meditações. Nascido na cidade de Eisleben, Alemanha, dia 10 de novembro de 1483, filho de Hans Lutero e Margaret Lindermann. Ele estudou nas escolas de Mansfeld, Magdeburgo e Eisenach, pois seus pais queriam vê-lo como funcionário público para melhorar as condições financeiras da família em 1501. Lutero matriculou-se na Universidade de Erfurt, onde graduou seu curso de filosofia e cursou direito na mesma universidade. Até aí tudo bem na vida de Lutero, até que uma forte tempestade o atingiu em uma estrada enquanto voltava para casa. No meio dessa tempestade, um raio quase o atingiu, e nesse momento ele teve a ideia de fazer uma promessa temendo por sua vida. Ele prometeu para Santa Ana que se escapasse dessa tempestade viraria monge. Você sabe como que é a pessoa com medo de morrer. Recorre ao que aparecer. Mas deu tudo certo, a tempestade parou, Lutero ficou com a promessa a cumprir. Mas Lutero cumpriu sua promessa, entrou na ordem agostiniana. Ao entrar na ordem agostiniana, em Frankfurt, no dia 17 de julho de 1505, Lutero decidiu ser fielmente às orações, autoflagelação e meditações. Quanto mais se dedicava à vida religiosa, mais sentia o peso dos seus pecados. Mas seu superior percebeu que Lutero precisaria de mais serviços. Johann, seu superior, pediu que Lutero ficasse na cadeira acadêmica. Em 1507, Lutero foi ordenado e começou a lecionar na Universidade de Wittenberg. Além disso, ele concentrou seus estudos gregos e hebraico para melhor compreensão da Bíblia, que nessa época não era traduzida, e ganhou seu título de doutor, Martinho Lutero, dado a sua formação em teologia. Sua primeira missa foi celebrada em 1507. Em 1508, Lutero realizou uma visita a Roma, a sede da Santa Sé, por questões relacionadas à ordem dos agostinianos. Os historiadores comentam que essa viagem a Roma deixou uma má impressão em Lutero, por conta da falta de espiritualidade e da corrupção presente entre os religiosos da época. Entre 1513 e 1518, Lutero ministrou diversos cursos na Universidade de Wittenberg, todos eles sobre ensinamentos bíblicos. Nesse período, Lutero realizava estudos da Bíblia em grego, latim, e foi a leitura da Bíblia o grande ponto de partida para que Lutero, inconscientemente, iniciasse um grande movimento de reforma na Igreja. E aí começa a Reforma Protestante, de Martinho Lutero. A Reforma Protestante não aconteceu apenas por conta da insatisfação religiosa de Lutero com a situação da Igreja. Esse movimento só foi possível por ter conseguido a adesão popular e de importantes nobres da região do Sacro Império. No contexto, no século XVI, os nobres viram na ação de Lutero uma forma de enfraquecer o Papa para diminuir a influência da Igreja no poder secular. Além disso, a reforma foi vista uma forma de se livrar dos impostos cobrados pela Igreja. Por isso, muitos camponeses viram na reforma uma forma de combater a opressão e a pobreza em que viviam. Uma série de revoltas camponesas aconteceram durante a Reforma Protestante, mas Lutero não as apoiava, por conta da violência manifestada nelas. Por sua vez, sofria com muita coisa que via na Igreja. Ele passou a realizar pregações a partir de 1514, ficando conhecido como um bom pregador. O contato direto com os fiéis e a Igreja o fez questionar uma prática muito comum na época: as indulgências, a prática de pagar pelo perdão dos pecados e pela salvação. Críticas à forma como os membros da Igreja portavam-se
a questão das indulgências, apenas uma delas na Alemanha. No começo do século XVI, as indulgências eram parte de um projeto da Santa Sé para construir a Catedral de São Pedro e foram cobradas intensamente as críticas de Lutero. As indulgências ficaram marcadas nas 95 teses destaques para a tese 76. Afirmamos que, pelo contrário, que as indulgências papais não podem anular sequer o menor dos pecados veniais no que se refere à sua culpa. Leitura da Bíblia levou Lutero a realizar novas interpretações da fé cristã, e isso levou a concluir que a salvação de cada pessoa era obtida pela fé, pois, de acordo com o texto bíblico, o justo viverá pela fé. Essa posição tornava a questão das indulgências mais absurda ainda aos olhos de Lutero, e daí vinha sua revolta contra essa prática. Por isso, Lutero redigiu um documento com uma série de comentários acerca das práticas da Igreja. Esse documento ficou conhecido como 95 Teses e deu início à Reforma Protestante. A ideia de Lutero nesse momento não era separar-se da Igreja, mas de reformá-la. A tradição protestante diz que Lutero pregou as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, mas os historiadores nunca provaram isso. E acredita-se que as 95 teses teriam sido enviadas como carta para o arcebispo de Mais Alberto de Brandeburgo. De toda forma, o documento de Lutero acabou sendo espalhado pela Europa, e isso se deve à invenção da imprensa. Por meio dela, as 95 teses de Lutero foram publicadas e espalhadas por toda a Europa, fazendo com que o movimento de contestação à Igreja Católica ganhasse força. A pregação das teses na porta da Igreja de Wittenberg aconteceu em 31 de outubro de 1517. Essa ação desencadeou uma disputa religiosa intensa no interior da Igreja Católica e resultou na excomunhão de Lutero em janeiro de 1521, após anos de debate entre as autoridades da Igreja e Lutero. Nesse período, Lutero seguiu com seu trabalho e com seus estudos teológicos. Formulou o princípio das 5 solas que são: sola fide, somente a fé; sola Escritura, somente a Escritura; solus Christus, somente Cristo; solo gratia, somente a graça; soli Deo gloria, glória somente a Deus. E em 1521, o imperador Carlos V convocou Martinho Lutero para prestar esclarecimentos durante a Dieta de Worms. Nesse acontecimento, Lutero reforçou o que acreditava e negou-se a renegar o que havia dito e escrito. Desde 1517, após a Dieta de Worms, ele foi autorizado para retornar a Wittenberg, mas acabou sendo condenado por heresia. Nesse local, no castelo de Wartburg, Martinho Lutero realizou a tradução da Bíblia para o alemão. A participação de Lutero na Dieta de Worms acabou se tornando sua mensagem mais popular, ainda entre nobres do Sábio. O império de Lutero acabou sendo sequestrado por Frederico o Sábio, o príncipe da Saxônia, que o escondeu em seu castelo localizado em Wartburg. Frederico, na verdade, estava protegendo Lutero de ser morto após a Dieta de Worms. Durante o seu refúgio em Wartburg, Lutero acabou traduzindo a Bíblia para o idioma alemão, fazendo com que os textos sagrados ficassem acessíveis aos fiéis.
Ele abandonou seu refúgio em Wartburg no final de 1521 e retornou a Wittenberg, onde continuou realizando sermões e aconselhando fiéis. Lutero abandonou o celibato que marcava a vida daqueles que seguem a vida religiosa na Igreja Católica em 1525. Ele casou-se com Catarina de Borá. Catarina von Borá, uma freira que abandonou seu convento com o advento de reforma protestante. Lutero e Catarina tiveram seus filhos Hans, Elisabeth, Magdalena, Martin Paul e Margaret. Martinho Lutero morreu no dia 18 de fevereiro de 1543, aos 62 anos de idade, por razões desconhecidas. Por toda sua vida, Lutero teve a saúde debilitada, por conta de diversos problemas crônicos, como a doença de Meniere. Acredita-se também que ele tinha problemas intestinais graves, causados por uma entericolite e que sofria com pedras no rins. E essa foi a história de Martin Lutero resumida aqui no nosso canal de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixe um gostei e um joinha se gostaram. Muito obrigado.